Olá, meus amigos de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Vou aproveitar que aqui que eu estou de férias e vamos gravar mais um vídeo maravilhoso sobre esse tema super inteligente aqui, né? Terra plana e Terra globo. O assunto de hoje é bem curto e direto, pessoal. Refração atmosférica e perspectiva. Por que a gente está falando sobre isso? Quem já está acompanhando esse assunto aí há um tempo, com certeza já esbarrou nesse conto aqui, né, terraplanista, que eles justificam que o Sol e a Lua eles não estão se pondo, né? Eles estão se distanciando e estão dando a impressão de estarem se pondo. Você achou a vida inteira que ele está se pondo, mas na verdade ele só está indo para longe, né? Bom, vamos lá, pessoal. Olha só. A refração atmosférica ela depende de condições atmosféricas para acontecer. Né? O que acontece com a refração? Ali é uma questão técnica, eu não vou entrar muito em como ela funciona, mas tem a ver com ar frio e ar quente. E dependendo da condição, ele vai fazer com que um objeto que já tenha se ocultado reapareça novamente, ou ele vai fazer um objeto que está visível ir para baixo da curvatura, né? Então eles usam isso como uma justificativa de que o Sol ele está sendo ocultado ali, a impressão dele estar se pondo é por conta de uma refração atmosférica, né? Vamos tentar aqui falar o porquê isso não funciona. A refração atmosférica, como eu falei anteriormente, ela depende de fatores atmosféricos. Significa que tem dias que ela vai estar visível, tem dias que não. Por exemplo, aqui a gente tem um caso que a refração atmosférica está acontecendo, né? A gente tem uma parte aqui do Sol que talvez esse aqui seja o Sol real, eu não estou habituado a falar muito sobre refração, mas acredito eu aqui que o Sol já tinha se posto e ele ainda estava sendo visível aqui, né, por conta da refração, estava trazendo a imagem de volta. Porém, aqui não. Aqui acontece normalmente. Aqui também a gente tem uma refração do Sol, possivelmente tendo uma posição real mais abaixo, enquanto o Sol falso está apresentando em cima, mas aqui não. Então, assim, se algo acontecesse desse jeito todos os dias, você poderia usar como argumentação. Só que isso não ocorre. A refração atmosférica depende de condições atmosféricas. Então não adianta você dizer que a refração é responsável por esse efeito, quando às vezes ela sequer está lá e o Sol se põe da mesma maneira. Tudo certo? Então vamos eu não gosto muito de tocar aqui nesse assunto, porque ele gera muita conversa improdutiva, né? As pessoas só vão falar que, não, é refração sim e acabou. Então, às vezes eu só tô aqui perdendo meu tempo, mas eu acho muito interessante a gente falar sobre a perspectiva, né? Vamos lá sobre o assunto da perspectiva agora. Bom, vamos lá. Sobre o que se trata o ponto de perspectiva, né? Vamos lá. Respondendo aí o argumento terraplanista, né? Que é o seguinte, quando a gente sabe quando o Sol está se pondo, você já viu um avião provavelmente indo para uma direção, você sabe que quanto mais longe ele está, mais baixo ele fica. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu botei uma esfera como se fosse a Lua se distanciando e a gente pode ver que quanto mais longe ela está, mais baixo ela vai ficando, mais próxima da linha do horizonte ela fica. E realmente parece que é o efeito como se ela estivesse se pondo, né? Porém, pessoal, essa perspectiva terraplanista tem um problema. Olha o tamanho da Lua. A gente está com ela aqui e olha o tamanho que ela vai ficando quanto mais longe ela fica. É assim que você vê a Lua na vida real, pessoal? Porque até onde eu sei, a Lua nasce do mesmo tamanho e se põe do mesmo tamanho, assim como é o Sol. Então, como é que eles querem implicar esse raciocínio de perspectiva para justificar que o Sol está se pondo ou a Lua, quando na verdade, quando você aplica ela assim de um jeito bem simples, ela simplesmente não funciona. Eu botei aqui ela bem longe, ó, bem longe, bem para longe, longe, longe. Olha só. Olha só, a lua se pôs, pessoal. Olha só, se pôs. Realmente, você vê a lua fazendo isso aqui? Porque eu não vejo. Eu vejo a lua simplesmente nascendo do mesmo tamanho e se pondo igual. Não só a lua, o sol, quando estivesse em cima de você, ele estaria gigante. E à medida que ele fosse para o horizonte, ele ia diminuindo o seu tamanho. Não é o que a gente vê. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que o Sol ele nasce, né, do mesmo tamanho. Nascendo não, na verdade ele está se pondo, mas você pode ver que quanto mais ele está indo para o horizonte, ele simplesmente não diminui o seu tamanho. Isso aqui é observação prática, pessoal. Não precisava estar mostrando isso aqui, né? Você consegue ver na vida real.
Eu acho que você sabe que se você for à praia e ver um time-lapse desse aqui, né, um vídeo de uma praia, você vai ver que o Sol ele não tá menor e nem maior, ele tá exatamente do mesmo tamanho. Então, não é o que a gente vê aqui, né? Se a gente aplicar esse raciocínio de perspectiva, o Sol deveria estar maior quando estivesse em cima de você e ficado menor à medida que se distanciasse, mas isso não ocorre. Inclusive, olha só, aqui teoricamente a Lua fugiu do seu ponto de visão, certo? Aqui é onde eles dizem que a Lua se pôs. Olha só, não se pôs, ela se distanciou. Tudo bem. Aí o que, que eu faço? Eu pego a minha câmera e aponto um zoom no horizonte. Eu vejo a Lua de novo. Que coisa, né? Ou seja, pessoal, perspectiva não oculta objeto. Ela pode até sair ali do seu campo de visão, ó. Ó, não tô vendo ela. Mas se você pegasse uma câmera e apontasse para lá, você ia ver ela novamente. Ou seja, se eu apontasse uma câmera daqui, eu deveria ver o Sol de novo, deveria conseguir trazer o Sol novamente para o meu campo de visão com uma câmera, mas você não consegue fazer isso. Esse assunto de perspectiva é totalmente furado e a forma com que usam ele simplesmente não funciona. Tudo certo? Bom, esse assunto aqui também é outro que eu não gosto muito de falar, mas eu acho que é meio impossível a gente não tocar nele, porque isso aqui eu mostro, eu esfrego na cara da pessoa e a pessoa fala, ah, isso aí é tudo perspectiva magnética atmosférica. A pessoa nem sabe exatamente o que ela tá falando, mas ela viu isso num canal e tá vindo aqui repetir a mesma ladainha, né? Que é o quê? O fato da curvatura. A pessoa fala, ah, cadê a curvatura? Eu não consigo ver a curvatura. Pessoal, se vocês procurarem um pouco, vocês vão ver vídeos aqui claramente filmados de navios ou outros objetos simplesmente desaparecendo, como se eles estivessem descendo uma ladeira, né? E as pessoas vêm aqui com essa desculpa de refração. Ah, é refração, é perspectiva. A perspectiva sequer se encaixa aqui. Isso aqui seria mais uma refração. Tudo certo? Porém, a gente pode notar aqui que o horizonte está completamente normal, o navio continua desaparecendo, mas isso aqui não é o ponto principal do que eu quero mostrar, né? A gente pode estar claramente vendo aqui que o barco está claramente descendo uma ladeira, mas o ponto fundamental aqui é esse que eu vou mostrar. Olha só. Aqui, por exemplo, a gente não tem sequer uma refração atmosférica. Aqui nesse vídeo a gente até chega a ter um pouquinho. Vocês podem ver aqui que nessa parte aqui tem um pouco de reflexão aqui, mas não é assim que a reflexão funciona, pessoal. Aqui, nesse caso, não tem nenhuma refração atmosférica e mesmo assim o objeto está oculto. E o mais engraçado é que se você subir em um lugar alto, isso aqui é uma imagem do canal do Sistemático, você vai ver de novo o objeto. Que coisa, né? Parece até que tem. E assim, como para não ter desculpa, né? Isso aqui é o oceano, pessoal. Isso aqui é a água. A água, segundo os terraplanistas, é nível. Ou seja, ela não tem ponto mais alto e nem baixo. Ela sempre vai ser na mesma altura, né? Se a gente tem uma poça de água, a poça de água vai ter né, a mesma altura ali do começo ao final. Então, como é que funciona aqui? Tipo, o barco ele tá claramente abaixo da água, mas aí quando você sobe num lugar alto, você volta a ver ele? Que coisa, né? Parece que até que tem uma superfície curvada aí, né? É o que eu acho, né? Parece, né? Aqui a gente vai falar também da cidade de Chicago, né? Aqui a gente já consegue ver que a base da cidade está claramente oculta pela curvatura, que eles falam de refração. Novamente, não tem refração aqui, como eu expliquei lá no assunto de refração. Refração tem dia, hora e lugar, pessoal. Quando vocês começarem a ver aqui a cidade refletida para baixo, assim, aí a gente pode falar que tem uma refração atmosférica. Porém, aqui não tem. Olha só, e mesmo assim a cidade está oculta. Olha aqui, outra foto incrível, né? Que eu até fiz uma ilustração aqui para mostrar. Onde está nosso aqui, ó. A gente pode ver, porque assim, quando a gente fala de observação de curvatura, a gente tem que levar em conta três coisas, pessoal. A gente tem que levar em conta a distância do observador para onde ele está vendo. A gente tem que levar em conta a altura que esse observador está, se ele está em cima de algum morro ou se ele está ali a nível do mar. E a gente também precisa levar em conta a altura do objeto que ele está vendo. Por exemplo, às vezes eu tô aqui no canal, aí vem um comentário falando: ah, em tal distância o objeto já deveria estar abaixo da curvatura seguindo meus cálculos. Tá bom, mostra os cálculos aí. Porque assim, um barco, ele vai estar oculto
por exemplo, a 20 quilômetros. Mas uma cidade, um prédio, eu acho que o prédio é bem maior que um barco, né? Então você tem que considerar essa questão, a altura do objeto, a altura do observador e a distância entre os dois. Você não pode simplesmente falar, ah, tal objeto deveria estar oculto. Você tem que levar esses 3 pontos. Por quê? Eu vou mostrar aqui já já no programa por que eu tenho que levar, mas vocês podem ver que aqui a cidade está com a base ocultada e aqui novamente sem nenhuma refração a gente tem aí só a ponta das cidades, né? Exatamente na ilustração que eu cheguei a fazer aqui mais ponto. A pessoa de cima tá vendo quase toda a cidade, né? Que é como se fosse essa imagem aqui. E a pessoa que tá lá embaixo, aqui, né? Bem aqui a nível do mar, ela tá vendo só a parte de cima ali, o topo dos edifícios. Então é exatamente isso que acontece. Na Terra Globo aqui tá tudo batendo certinho. Aqui é outra imagem legal, ó, a nível do mar, ele vendo apenas metade, nenhuma refração à vista. Do primeiro andar ele já volta, praticamente vê o barco inteiro. Do segundo andar, mais do barco aparece. E do sétimo andar ele vê não só o barco, como o horizonte dele aqui bem mais expandido. Então a gente prova aí que as coisas elas estão atrás da água de fato, né? Nenhuma atmosfera é distorcendo nada aqui e mesmo assim a gente tem objetos se ocultando atrás da água e a gente ampliando o nosso campo de visão quanto mais alto a gente fica. Isso acontece em uma esfera, tudo certo? Bom, para finalizar o tópico, pessoal, claro, eu tinha que fazer um experimento aqui para mostrar para vocês. Eu estou aqui no nosso programinha de sempre. E para quem não sabe, esse programa aqui simula a Terra em proporções reais. A gente tem aqui de fato uma Terra com 12.700 quilômetros de diâmetro. Então a gente tem aqui a nossa famosa P900 no programa, né? A câmera preferida dos terraplanistas. Né? Vamos dar um zoom e vamos ver que tem uma ilha lá na frente. Olha só, uma montanha, né? Na verdade, tem uma montanha lá na frente. Ou seja, ó, Terra plana. Isso aqui é o vídeo que adora, o terraplanista adora. Ó. Tá aqui, vê o zoom lá mostrando. Ah, olha só, nada se põe atrás do horizonte. Vamos simular aqui como funciona numa Terra globo, certo? A gente está vendo ali a montanha. E aí o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai começar a descer. A gente está aqui a 20 metros acima do nível do mar. Vamos descer, agora vamos ficar a 1,08 m. 1 metro ali, pouco mais de 1,10 m acima do nível do mar. E olha só, o objeto se ocultou. Tá vendo por que você tem que levar em consideração a altura do objeto e a altura do observador? Porque se você tiver um pouco mais alto, olha só, você começa a ver mais coisas. Então você precisa, numa superfície aqui curvada, você precisa informar todos os dados de altura e distância. Então, ó, quanto mais alto, mais você vê. Quanto mais a nível do mar, menos você vê, porque ali, né, a curvatura começa a ocultar. Quanto mais a gente vai indo para frente, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o objeto vai aparecendo, e quanto mais eu vou indo para trás, o objeto vai sumindo, né? Vou até fazer uma... Ó, vou ir para trás e a gente vai ver que o objeto vai cada vez mais desaparecer. Tá vendo? Vou começar a aproximar de novo e o objeto vai surgir novamente, olha só. Vou até ir para lá para você ver, olha só. Então, qual é a observação que a gente tem aqui? De fato, algo sendo ocultado em uma curvatura. Olha aí. E aonde eu estou, pessoal? Sabe aonde eu estou? Eu vou subir aqui para você ver aonde eu estou. Olha só. Eu estou em uma grandiosa esfera de 12 quilômetros, simulando exatamente o efeito que você vê na vida real. Tudo certo? Eu sei que vai ter muito terraplanista chorando. "Ai, você cometeu um erro aí, você não tem os dados certos." Tá bom, eu quero que vocês venham com argumentos empíricos, né? A seção de comentários aí é livre, você pode comentar o que você quiser, desde que você não desrespeite ninguém. Tudo certo? A Terra continua bem redondinha e giratória. Hoje é mais um dia lindo para você viver aqui nesse espetáculo de planeta. E um forte abraço aí para todo mundo também que acompanha os vídeos aí, dá uma força nas inscrições, nos likes, beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e falou!